Vou fazer aqui com você duas questões contextualizadas envolvendo essa ideia das operações que nós aprendemos até agora. Vamos lá, por exemplo, de número 7. Débora comprou 4 pastéis a R$ 2,50 cada e 4 refrigerantes a R$ 1,80 cada. Pagou com uma nota de R$20. Quanto recebeu de troco? Então, tá vendo problemas que envolvem a questão de dinheiro, que é reais e centavos? Os números decimais aparecem com bastante frequência, né? A ideia de dar troco. Então, aqui a gente vai fazer essa questão com o que a gente aprendeu. Então, primeiro, olha só. A questão fala que a Débora comprou 4 pastéis a R$ 2,50 cada. Então, primeiro a gente tem que descobrir o tanto que ela gastou com os pastéis. Ela comprou 4 refrigerantes de R$ 1,80 cada. Depois a gente vai descobrir quanto ela gastou com refrigerante. Depois a gente vai somar esses dois resultados para saber o valor total gasto por ela. E depois nós vamos fazer uma conta de subtração para ver quanto que ela vai receber de troco. Então são várias informações dentro de um problema só. Então vamos lá. Primeira coisa, a gente vai multiplicar os 2,50 vezes 4. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 5, 20. 4 vezes 2, 8. Mais 2, 10. Vamos contar a quantidade de casas, né, após a vírgula para alinhar a nossa vírgula. Eu tenho 2 casas após a vírgula e 0 casas após a vírgula. Então é 0 mais 2, 2. Conto de trás para frente, 2. Então ela gastou R$10 com os pastéis. Com refrigerante, a conta vai ser 1,80 vezes 4. Ela também comprou 4 refrigerantes. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 8, 32. 4 vezes 1, 4. 4 mais 3, 7. E vamos contar. 2 casas após a vírgula, 0 casas após a vírgula. Conto de trás para frente, 7 e 20. Agora, eu vou somar o que ela gastou nos dois casos, que foram os R$10 com pastel, mais os 7,20 com o refri. E eu vou somar esse resultado. Aqui vai ficar 0, 2, 7 e 1. Vírgula embaixo de vírgula. Alinha a vírgula. Tá vendo? Na multiplicação a gente conta a quantidade de casas e na soma é uma soma normal. E agora, como ela pagou com uma nota de 20, eu vou fazer R$20 menos a quantidade que ela gastou, que é R$17,20. Vamos lá. 0, aqui vai ficar 10, 9 e 1. 10 menos 2, 8, alinha vírgula com vírgula. 9 menos 7, 2. 2,80. Então a pergunta era, quanto recebeu de troco? Ela recebeu de troco R$2,80. Beleza? Vamos fazer mais um exemplo? Questão contextualizada de novo, vamos lá. Durante o ano, João guardou todas as moedas que sobraram da compra do lanche. Guardou 15 moedas de R$1, 22 moedas de 50 centavos, 32 moedas de 25 centavos, 25 moedas de 10 centavos e 10 moedas de 5 centavos. Calcule o total economizado por João. De novo, primeiro a gente vai fazer uma conta de multiplicação, multiplicando a quantidade de moedas que ele guardou com o seu respectivo valor. Depois nós vamos somar todos os valores que vai dar a quantia economizada por João. Então vamos lá. A primeira conta que a gente vai fazer é as moedas de R$1. Ele guardou 15 moedas. Então, algumas contas são bem óbvias, né? Você pode fazer de cabeça, mas vamos montar aqui para relembrar todos os passos. Então, moeda de R$1 foram 15 moedas. 5 vezes 0, 0, 0, 5, 1 vezes 0, 0, 0, 1. E agora você vai somar esse valor. 0, 0, 5, 1. Conta a quantidade de casa após a vírgula. Aqui eu tenho 2 casas, aqui eu tenho 0 casas. Contando de trás para frente, 2. R$15 em moedas de 1 centavo. Em moedas de 50 centavos, ele guardou 22 moedas. Então, vamos lá. 50 centavos vezes
22 moedas. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 0, 0 mais 1, 1. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 0, 0 mais 1, 1. E agora eu somo esse valor, 0, 0, 1 e 1. E eu conto a quantidade de vírgulas. Aqui tem 2 e aqui tem 0. Contando de trás para frente, vírgula aqui. Agora a gente vai contar as moedas de 25 centavos. Vamos lá. 0,25 centavos. Ele guardou 32 moedas. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. 2 vezes 0, 0. 3 vezes 5, 15. 3 vezes 2, 6, mais 1, 7. 3 vezes 0, 0. E aqui nós vamos somar. 0, 8, 0. Contando as vírgulas, 2 casas após a vírgula, 0 casas após a vírgula, de trás para frente conta 2, R$8. Aqui um detalhe, tá vendo que eu tenho esse 0 antes do 8? Esse 0 aqui à esquerda não vai alterar em nada o meu valor, porque a posição da vírgula é que determina o valor absoluto do número. Então, sendo assim, eu posso apagar esse 0 e deixar só R$8. E agora, vamos lá, ele guardou 25 moedas de 10 centavos. 0,10 vezes 25 moedas. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 0, 0. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 0, 0. Vamos somar. 0, 5, 2 e 0. 2 casas após a vírgula, 0 casas após a vírgula. De trás para frente, conto, deu 2,50. Posso retirar esse 0, porque é a posição da vírgula que determina o valor dele. E, por fim, 10 moedas de 5 centavos. 0,05 vezes 10 moedas. 0, 0, 0, 5, 0 e 0. Somando 0, 5, 0 e 0. Contando a quantidade de vírgulas, 2 e 0. Conto de trás para frente, 2. Posso tirar esse 0, ficou 50 centavos. Bom, agora a gente vai somar cada um desses valores economizados por João de acordo com a quantidade de moedas que ele guardou. Então vamos somar, ó. R$15 mais R$11 mais R$8 mais R$2,50 mais 50 centavos. Lembrando que a soma eu tenho que alinhar as vírgulas. Então aqui vai ficar 0, aqui vai ficar 10, aqui vai ficar 10, 15, 16, 17. E aqui vai ficar 3. E a linha vírgula embaixo de vírgula, R$37. Então, ou seja, como a pergunta é calcule o total economizado por João, chegamos ao resultado. João economizou R$37 guardando essa quantidade de moedas. Bom, então vimos tanto problemas direto, né, que era para calcular direto, somar, subtrair, como problemas contextualizados. Então vamos continuar. Agora, eu quero te dar uma dica, que é quando você vai multiplicar um número decimal por um número de potência de base 10. Por quê? Olha só, esse exemplo que a gente acabou de resolver, ele é um problema longo. É um problema simples, porém longo. A gente teve que fazer 5 contas de multiplicação, depois a gente teve que somar todos esses 5 valores. Então, é um processo bem demorado, vamos dizer assim. Quando você multiplica um número por 10, 100, 1000 e assim por diante, ou seja, números de potência de base 10, a gente tem ali alguns
recursos para poder fazer essa conta um pouquinho mais rápido. E é o que eu vou te mostrar aqui agora. Então, olha só. Multiplicar por 10, 100, 1000 é o mesmo que fazer o seguinte. Por exemplo, 3,28 vezes 10. Vamos lá. O 10 tem quantos zeros? Um zero. A vírgula do 3,28 está aqui. Quando você multiplica por 10, é só você deslocar ela uma casa para a direita. Então, era 3,28, virou 32,8. Outro exemplo. 0,375 vezes 100. O 100 tem quantos zeros? 2 zeros. Tá aqui. Então, você vai deslocar a vírgula duas casas para frente, vai virar 37,5. O número 1,0006 vezes 1000. O 1000 tem quantos zeros? 3 zeros. Desloca a vírgula 1, 2, 3 casas para frente, ela vai parar aqui, vai virar 1000,6. Então, ou seja, quando você multiplica um número por 10, 100, 1000, ou seja, qualquer número de potência de base 10, é o mesmo que deslocar a vírgula para a direita. Detalhe, para a direita. Então, quando você desloca a sua vírgula para a direita, é o mesmo que multiplicar por 10, 100, 1000. E números, né, que são escritos dessa forma. Então, para multiplicar o número decimal por 10, 100 ou 1000, basta deslocar a vírgula 1, 2, 3 e assim sucessivamente, posições para a direita, respectivamente. Tranquilo? Então, essa é uma dica bem bacana quando a gente vai multiplicar números dessa forma. Agora vamos lá para divisão com números decimais. Como que a gente faz as operações de divisão com números decimais? Para divisão com números decimais, devemos igualar o número de casas decimais dos dois fatores e em seguida desconsiderar a vírgula e fazer a divisão usando o processo de chaves. Então, no processo de divisão, o que você vai fazer? Primeiro você vai igualar a quantidade de casas decimais. Como que a gente iguala? Deslocando a vírgula. Por exemplo, se no primeiro número você deslocou duas casas com a vírgula, no outro número você tem que deslocar duas casas também. Então você iguala a quantidade de casas decimais e após fazer isso, você faz a divisão normalmente. Você pode literalmente apagar a vírgula do problema, que não vai mudar em nada. Vou te mostrar isso na prática. Mas antes eu quero aproveitar o momento e te explicar também que a mesma técnica de multiplicar por 10, 100 e 1000 também tem aula na divisão. Só que em vez de deslocar a vírgula para a direita, você vai deslocar para a esquerda. Como assim? Olha só. 235,7 dividido por 10. Quando você divide o número por 10, em vez de deslocar para a direita é só para multiplicar, você desloca para a esquerda. Então, olha só. O 10 tem um zero. Então, você desloca a vírgula uma casa para a esquerda. 23,57. Quando você divide por 100, então, ó, 235,7 dividido por 100. 100 tem dois zeros, então você desloca a vírgula duas casas para trás, 2,357. Dividir por 1000, 1000 tem três zeros, desloca a vírgula três casas para a esquerda, 0,2357. Lembrando sempre que você pode acrescentar ou desconsiderar zeros, desde que você não mude o valor do seu número. Então, para dividir um número decimal por 10, 100 ou 1000, basta deslocar a vírgula, 1, 2, 3 casas, ou de acordo com o número que tiver, posições para a esquerda. Então, recapitulando, multiplicar por número de potência de base 10, desloca a vírgula para a direita. Dividir número de potência de base 10, desloca a vírgula para a esquerda. Tranquilo? Agora, eu vou fazer com você uma sequência de exemplos envolvendo essa ideia de divisão. Então, vamos lá. Olha esse exemplo. Ruth foi às compras, comprou 7 metros de tecido e pediu ao vendedor que ele dividisse o tecido em 4 partes iguais. Qual foi o comprimento de cada parte? Bom, inicialmente eu estou dividindo dois números naturais, porém o resultado vai me dar um número decimal. Então vamos ver como isso vai ficar. Então vamos lá. Eu tenho que fazer 7, que é o comprimento do metro de tecido que ela comprou, e ela quer dividir em 4 partes. Ela pediu para o vendedor dividir o tecido em 4 partes. Então vamos lá. 7 dividido por 4. 1 vezes 4, 4. 7 menos 4, 3. Como 3 é menor do que o 4, eu não consigo continuar a divisão, a não ser que eu acrescente uma vírgula e um zero aqui. 30 dividido por 4 vai dar 7. 4 vezes 7, 28.
30 menos 28, 2. Não posso acrescentar, obviamente, outra vírgula, mas eu posso acrescentar outro zero aqui. 20 dividido por 4, 5. 5 vezes 4, 20. 20 menos 20, 0. Então, observa que aqui nós dividimos dois números naturais, mas obtemos como resultado o número decimal, tá bom? Vamos fazer aqui agora um problema de divisão envolvendo propriamente dito dois números decimais, e eu quis colocar números com casas decimais diferentes para te mostrar como funciona a questão de igualar o número de casas decimais para só aí fazer a divisão. Então vamos lá. Qual é o resultado da divisão de 24,539 por 9,26? Vamos lá, vamos montar essa conta aqui primeiro. Então a gente tem aqui 24,539 dividido por 9,26. Então vamos começar. Olha só, o meu primeiro número, ele tem 3 casas após a vírgula. Já o meu segundo número só tem 2 casas após a vírgula. Então a primeira coisa que eu preciso fazer é igualar a quantidade de casas decimais. Como que eu vou fazer isso? Nesse primeiro número, eu vou deslocar a minha vírgula 3 casas para frente. Só que se eu desloquei 3 casas aqui, nesse eu também preciso deslocar 3 casas para frente. Então é isso que eu vou fazer. Esse número então vai virar 24.539, porque a vírgula veio parar na última posição. E esse número vai virar 9.260. E aí virou uma divisão de números naturais, certo? Vamos fazer essa divisão aqui. Eu vou fazer na calculadora, mas eu vou mostrando passo a passo aqui do que está sendo feito. Então vamos lá. 24.539 dividido por 9.260, aqui vai ficar 2 vezes 9.260, ficou 18.520. Quando a gente faz a subtração, isso aqui vai ficar 6.019. Bom, 6.019 é menor do que 9.260. Então, você vai acrescentar uma vírgula e aqui você vai acrescentar um zero. 60.190 dividido por 9.260, aqui vai ficar 6. 6 vezes 9.260 vai ficar 55.560. Vamos lá, vamos subtrair. 60.190 menos 50.560, 4.630. De novo, é menor, acrescento um zero. 46.300 dividido por 9.260. Aqui vai ficar 5 e é uma divisão exata. 46.300. Subtraindo dá resto zero. Então aqui, a parte de divisão em si, ela é a divisão normal de dois números naturais. Só que a primeira coisa que você precisa fazer é igualar a quantidade de casas decimais. Observa isso. Aqui tinha 3 casas após a vírgula e aqui 2. Eu igualei a quantidade de casas decimal dos dois números e aí sim a gente fez a divisão, que aí virou uma divisão de dois números naturais. Beleza? Vamos lá fazer mais um exemplo? Uma pessoa ganha R$23 por hora de trabalho. Quanto tempo deverá trabalhar para receber R$391? Então vamos lá. Um problema de divisão. Por que é um problema de divisão? Eu sei a quantidade que ela ganha por hora e eu sei o quanto ela quer ganhar no total. Então, bastaria você pensar, 23 vezes quantas horas dá 391? Ou então fazer o processo contrário da multiplicação, que é a divisão. Então, nós vamos dividir os R$391, nós vamos dividir ele por R$23. Agora, olha esse exemplo. O número R$391, como eu escrevi aqui utilizando a forma de dinheiro, eu coloquei vírgula 00 e aqui também. Mas lembra que eu expliquei que a posição da vírgula determina o valor do meu número? Então aqui, esses dois números já estão com a mesma quantidade de casas decimais. Ou seja, os dois têm 2 casas decimais após a vírgula, que seria o 00, que inclusive pode ser desconsiderada.
Então, no final das contas, essa conta nada mais é do que 391 dividido por 23. Tá vendo? Virou uma divisão de dois números naturais. Então, vamos lá. 39 dividido por 23 é 1. 1 vezes 23, 23. 9 menos 3, 6. E aqui fica 1. Aqui você desce, né? 1 vem pra cá. 161 dividido por 23 vai ficar 7. 7 vezes 23, 161. Resto, 0. Ou seja, essa pessoa precisa trabalhar 17 horas, ganhando R$23 por hora, para dar um total de R$391. Beleza? Vamos lá para mais um problema, mais uma questão contextualizada. O problema diz o seguinte: o preço à vista de um automóvel é R$21.335. O mesmo automóvel a prazo custa R$4.740,50 de entrada e mais 6 prestações de R$3.567,75. Qual a diferença entre o valor total da compra à vista e a prazo? Então, aqui nesse problema eu tenho duas informações. Eu tenho o valor desse automóvel pago à vista e o valor desse automóvel pago a prazo. O problema quer saber qual é a diferença entre esses valores. O que significa essa diferença entre os valores? É os juros pagos pelo financiamento. Então, aqui eu preciso primeiro descobrir o valor do automóvel nesse pagamento a prazo e depois fazer a diferença do valor à vista e responder assim o que o problema quer. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer é descobrir o valor total das prestações. Então, eu vou multiplicar esse valor, que é o número de prestações, pelo valor de cada uma das prestações. Então, isso vai ficar R$3.567,75 vezes 6. 6 aqui é o número de prestações. Então, vamos lá. 6 vezes 5, 30. 6 vezes 7, 42. 43, 44, 45. 6 vezes 7, 42. 43, 44, 45, 46. 6 vezes 6, 36. 37, 38, 39, 40. 6 vezes 5, 30, mais 4, 34. 3 vezes 6, 18, 19, 20, 21. Lembra que a gente tem que contar a quantidade de casas decimais. Nesse primeiro número eu tenho 2 casas decimais e nesse eu tenho 0. Então, conta de trás para frente, 2 casas. Então, ou seja, o valor total das 6 prestações é de R$ 21.406,50. Agora eu preciso pegar esse valor das prestações e somar com o valor da entrada. Então, vamos fazer essa soma. Esse valor eu vou somar com 4.740. Então, vamos lá. R$4.740,50. Vamos somar esses dois valores. Então, aqui vai ficar 0, 5 mais 5, 10, 7, 4, 7, 8, 9, 10, 11... 4, 5, 6, 2. Como aqui é uma soma, então eu alinho a vírgula com a vírgula. O valor total do carro pago à vista é de R$ 26.147. Ele pago à vista é R$ 21.335. Então agora é só fazer a diferença do valor pago a prazo com o valor pago à vista. Então vamos fazer essa conta. Isso vai ficar R$ 26.147 menos R$ 21.335. Uma subtração de números decimais é só alinhar a vírgula com a vírgula e fazer a subtração. 0, 0, 7 menos 5, 2, 1. Aqui vai ficar 11, 10, 9, 8. Aqui ficou 5, 5 menos 1, 4 e aqui 0. Então, ou seja, a pergunta é, qual é a diferença entre o valor total da compra à vista e a prazo? O valor da diferença é de R$ 4.812.
Espero que tenha ficado claro esse capítulo.